paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos estar estudando aí Neemias 7 e em nome de Jesus, que você que tem sede, que tem essa oportunidade de estar aqui acompanhando esse estudo, o Senhor ele possa falar no seu coração, assim como ele tem falado ao meu coração, que o Senhor possa despertar a nós, servos do Senhor, nessa necessidade de estarmos estudando e aprendendo mais a palavra do Senhor, para que não sejamos confundidos pelas coisas desse mundo. Que em nome de Jesus, que o Senhor ele desperte esse desejo de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Bem? Então é isso. Neemias 7. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes e tinham a função de guardar e limpar o santuário, serviços para os quais Neemias os estabeleceu. Está lá em Números 18, do 1 ao 4, que diz assim: Então disse o Senhor a Arão: Tu e os teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio, e também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens e terão encampo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Então nós vemos também que os porteiros ficavam de guarda na casa de Deus e abriam e fechavam as portas do pátio do templo. Está lá em 1 Crônicas 9, do 17 ao 19. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo. Seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Ainda em 1 Crônicas 26, do 17 ao 19, diz assim: Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as casas dos depósitos de 2 em 2, em Parbá, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Já os cantores guiavam o povo em sua adoração musical a Deus. O número de levitas, porteiros e cantores é dado em Neemias 7, do 43 ao 45, diz assim: Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Neemias indicou 2 guardas sobre a cidade como oficiais municipais, cada qual responsável pela segurança da metade de Jerusalém. Um deles, Anani, que era irmão de Neemias, que tinha visitado Jerusalém e levado de volta um relatório desanimador para Neemias em Suzã. Está lá em Neemias 3, do 9 ao 12. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Jedaías, filho de Arumaf. E defronte de sua casa e ao lado reparou Atus, filho de Azabinés.
A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Baade-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Em Neemias 1:2 diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. O outro era Ananias, o qual foi posto por Neemias sobre a cidadela por ter sido fiel e temente a Deus. Fiel significa firme e confiável. Ananias era um homem que temia o Senhor, o que significa que ele conhecia o Altíssimo e andava com ele. O temor de Deus receia o seu descontentamento, deseja o seu favor, reverencia a sua santidade e submete-se alegremente à sua vontade. É grato por seus benefícios, adora o Senhor com sinceridade e obedece conscientemente aos seus mandamentos. Em Neemias 7:3, nós vemos que Neemias não apenas instituiu guardas sobre Jerusalém, como também estabeleceu diretrizes para a proteção da cidade. Está lá no versículo 2 e 3. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. As portas da cidade geralmente abriam ao nascer do sol, mas Neemias ordenou que elas permanecessem fechadas até que o sol estivesse a pleno. Essa precaução extraordinária teria desencorajado os inimigos de preparar um ataque surpresa ao nascer do sol. As portas eram críticas para a defesa de uma cidade antiga. Neemias também ordenou que os cidadãos de Jerusalém organizassem uma defesa civil, com o povo fazendo escala de guarda à noite do lado de fora das próprias casas. E essa foi uma estratégia inteligente. O povo ficaria mais alerta ao vigiar as suas próprias residências do que a guardar uma área qualquer da cidade. Para a extensão da cidade, Jerusalém não estava suficientemente povoada. Mesmo que já tivesse passado 90 anos desde que o povo tinha retornado com Zorobabel para viver lá, ainda existia muita área desabitada dentro dos muros renovados por Neemias. Está lá no versículo 4, que diz assim: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Neemias atribuiu ao Senhor a ideia de um censo, que apresentaria a distribuição populacional. Se ele conhecesse a configuração da população na capital e na zona rural, seria possível então determinar quais distritos poderiam perder uma parte de seus habitantes para Jerusalém. Está lá no versículo 5, está escrito: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte. Agora estava escrito. Mas Neemias, ele descobriu uma lista que foi registrada por famílias dos nomes do povo judeu, que com Zorobabel voltou da Pérsia para Judá em 536 a.C. E essa extensa listagem, ela consiste de nome de líderes, de pessoas por família e por cidades, de sacerdotes, levitas, de netineus ou servidores do templo, bem como dos servos de Salomão, dos que retornaram sem uma genealogia, do número total do povo.
dos animais e até mesmo dos presentes oferecidos para o sustento do trabalho. E essa mesma relação é encontrada também no livro de Esdras, no capítulo 2, com pequenas variações. E é isso, amados. Nós vemos então que a palavra traduzida como fiel, ela sugere confiabilidade, verdade, fidelidade, e quando usada para descrever pessoas, indica sinceridade de coração. Quando usada com relação a Deus, refere-se à confiabilidade do seu fiel amor e à fidelidade de sua orientação. O padrão bíblico na escolha de líderes para a obra de Deus é nomear os que provaram ser fiéis a Deus e à sua palavra. Além disso, eles devem demonstrar uma integridade intransigente para com os outros e devem levar o pecado suficientemente a sério para evitar até mesmo a aparência dele em suas vidas. Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar agora a nós fazermos uma oração, amém? Paizinho, nós te louvamos, Deus, por esse estudo e clamamos ao Senhor que o Senhor forge em nós pessoas de oração e perseverança, Senhor, na sua presença, que assim como Neemias, antes de planejarmos ou agirmos, possamos buscar ao Senhor em jejum e oração, que possamos reconhecer que o sucesso de qualquer missão depende da orientação e do favor do Senhor, que possamos ter sensibilidade e compaixão por aqueles que se encontram passando por lutas e sofrimento, Pai. Que a nossa vontade esteja sempre alinhada com a vontade do Senhor e que o nosso maior desejo seja cumprirmos, Senhor, o teu querer. Alinha, Senhor, os nossos corações ao seu coração e ao propósito de vivermos os seus planos. Que possamos ter disposição de coração, ainda que em muitas circunstâncias nós não tenhamos habilidade técnica para o seu serviço, Senhor. Que o Senhor nos capacite em nome de Jesus, possamos ser cooperadores da obra do Senhor e que assim também o Senhor levante outros muitos cooperadores para a tua obra, Pai. Possamos romper com toda resistência, críticas ou ameaças que venhamos passar, sem nos paralisarmos ou distrairmos. Possamos estar vigilantes e atentos em todo o tempo, para que não sejamos roubados pelo inimigo, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus.